Então, boa noite a todos. Hoje é 15 de agosto de 2024. A gente vai fazer mais uma reunião da retina da USP. A gente vai começar com o caso clínico. Quem vai apresentar é o Guilherme Fonseca, que é R3. Guilherme? Obrigado, professor. Sou o Guilherme, vou apresentar o caso clínico de hoje. Queria começar agradecendo o Dr. Sérgio, que me ajudou na elaboração da apresentação, e o Dr. Pedro Gabriel pelo segmento do paciente. Hoje é um caso um pouquinho mais simples, mas que nos últimos meses teve um crescente número, principalmente na nossa clínica, então acho que é bem relevante o assunto. Pronto, então vamos lá. Um paciente chegou no nosso pronto-socorro, um homem de 45 anos, branco, com queixa de baixa acuidade visual em ambos os olhos há 14 dias, pior à esquerda, sem uma história oftalmológica pregressa. Ele tinha de antecedente um transplante renal em 2010 e uma hipertensão arterial sistêmica, que ele atribui, inclusive, o transplante renal devido a essa patologia. Ele utilizava de medicamentos tacrolimus, mefenolato e prednisona para imunossupressão pós-transplante e amlodipino, carvedilol e simvastatina. Partindo para o exame oftalmológico, ele tinha uma qualidade visual no olho direito de 20/25 e 20/63 no olho esquerdo. Na biomicroscopia anterior, que vimos diferença era no olho esquerdo traços de células, a pressão intraocular normal e a fundoscopia a seguir. Aqui a fundoscopia, um pouco mais focado no polo posterior, vemos nevótico sem grandes alterações, mas vários exudatos no polo posterior, os vasos um pouco mais afilados e tortuosos, compatíveis com a doença de base dele. A autofluorescência. Aqui, agora, o OCT do olho direito. Temos esse edema ocular. E as áreas de exudato previamente vistas. No olho esquerdo, o mesmo quadro, mais exacerbado. E é isso. Então, resumindo, um homem de 45 anos com antecedente de transplante renal, baixa acuidade visual 14 dias, 20/25, 20/63, com traços de células na câmara anterior e esses exames de fundoscopia e OCT apresentados. Queria abrir agora para discussão para hipóteses diagnósticas, como vocês fariam o seguimento desse paciente. Perfeito. Então é isso. Paciente jovem, com baixa de visão recente, 2 semanas. A visão pior no olho esquerdo, a gente viu as alterações no ACT e na retinografia. Quais são os principais diagnósticos diferenciais? Quem que... É, começar aqui, uma, Oi, reto- Jorge. uma retopatia hipertensiva severa, causando esse processo aí, que me lembra muito o impending, que chama impending venous occlusion, oclusão de veia central é, Iminente. prusta, eminente, a palavra seria mais correta em português, eminente. Parece que ele teve bilateral, raríssimo ser bilateral, geralmente é um olho depois o outro. Outra coisa que eu pensaria seria infarto coroidiano no paciente renal. É, nesse momento só. É Eu que... Tá, concordo com o Jorge. Acho que uma fala mesmo. hipótese também seria a possibilidade de algo relacionado à hipertensão ou oclusão frustra, tal, mas que geralmente é unilateral. Esse paciente tem outras comorbidades, tal, que acho que deveriam ser exploradas. Uma delas é que ele tenha isso secundário ao que for que levou ao transplante renal. Uma outra possibilidade seria checar todas as drogas, se algumas delas poderiam dar isso. Uma outra possibilidade é a síndrome de hospedeira, se a rejeição ao transplante, né? Quando você faz transplantação, às vezes você tem um quadro de rejeição que leva a uma retinopatia que tem essas características. Ah, Sei lá, procuraria por esse caminho. Acho que seria interessante ter uma angioflu para ver se traz alguma outra. Se trouxesse, por exemplo, vasculite, supondo que talvez esse paciente tenha lúpus, que é o que levou ao transplante renal, que tenha vasculite, quer dizer, poderia ajudar a angiofluoresceinografia.
Mas acho que seriam essas as considerações. Tá? O transplante dela é recente? Dele é recente? É 2010. Ah, é antigo. Tá. Eu acho que ele tem um quadro no fundo de olho que a gente pode chamar de Purcher-like, né? Porque tem hemorragias, tem exudatos, acho que poderia ser uma crise hipertensiva ou uma hipertensão severa, mas como ele tem células na câmara tireoide, a gente não pode descartar algum processo infeccioso. A gente já viu quadros semelhantes por febre amarela, não sei se pode ter por dengue, quadros que levam à ativação da cascata do complemento e acaba deixando um quadro como esse, bem que tem um estreitamento arteriolar muito importante, mas pode estar só relacionado com a doença de base. As outras hipóteses, concordo também que lúpus é uma hipótese, crise hipertensiva, mas acho que vale a pena pesquisar doença infecciosa, se tem febre, se teve algum quadro gripal. Perfeito. Falta alguém falar? O André, você que comentou já? Não, acho que eu não acrescentaria nenhum outro grupo. Acho que o que faltaria seria esse que a Cleide comentou, né? Por conta da reação inflamatória, né? Embora discreta, só no olho. Acho que vale a pena cobrir a parte infecciosa. E quando bati o olho assim na retinografia, também essas manchas algodonosas, elas sozinhas, né? Se levar em consideração microhemorragia e o edema, também pode ser observado em retinopatia do HIV, às vezes. Então, poderia Certo. ser um diferencial, mas eu acho que deve ser algo relacionado à hipertensão e pesquisar algo infeccioso, né? Tá, ótimo. Então, o que falta aqui para a gente fechar o diagnóstico são dados clínicos, tá? Né? Para a gente direcionar em relação se ele está com a hipertensão controlada ou não, qual o grau de nefropatia que ele tem, quais as medicações que ele usa exatamente para ver se tem a toxicidade, eventualmente se ele tem um sinal clínico de rejeição do transplante, ou se ele tem febre, alguma alteração clínica que sugira ele ter uma infecção sistêmica que está relacionada com esse quadro. Então, a gente tem visto bastante dengue com esse fenótipo aqui, né, de apresentação, né? Então, eu acho que foram cobertos todos os diagnósticos diferenciais, Guilherme. O outro seria uma apresentação de trauma, né, de ossos longos à distância. O outro seria pancreatite, que causam alterações parecidas com vários exudatos algodosos, como se fosse um Purcher, não é? Mas ele não tem essa história, mas eventualmente na anamnese a gente teria que perguntar em relação a isso, certo? Guilherme, vamos falar sobre o quadro clínico dele ou você quer apresentar mais exames antes? Vou continuar um pouquinho aqui. Tá, Então, investigando um pouquinho mais na anamnese, como a doutora Cleide comentou, o paciente que referia que, precedendo esse quadro, há mais ou menos 4 semanas, ele apresentou uma hiperemia conjuntival e uma dor ocular discreta e acompanhado de febre e mialgia. Os controles pressóricos, segundo ele, estavam normais. Então, como já comentado, a gente investigou parte infecciosa e laboratorial. Foi obtida uma sorologia para dengue, IgG positivo, IgM positivo, e uma plaquetopenia discreta, também compatível com esse quadro de dengue. Para o manejo do quadro ocular, né, da maculopatia, foi optado no olho direito apenas observação e no olho esquerdo por uma injeção intravítrea de triancinolona. perfeito. Então, então mostra, pode seguir, e daí a gente depois discute esse diagnóstico, tá bom? Perfeito. Então, aqui no olho esquerdo foi feita a injeção, e aqui é o segmento um mês após. A gente viu uma melhora muito importante do quadro hematoso, com a melhora da visão também, de 20,3 para 20,25. Isso no olho que a gente interviu. No olho direito, que a gente apenas observou, que tinha um quadro mais discreto do edema, teve a resolução espontânea do quadro de 20,25 para 20,20 de visão. Esse aqui é se quiser comentar um pouco, professor, antes. Então, eu acho que todos os diagnósticos diferenciais foram muito bem elencados. É importante a gente ter todos esses diagnósticos diferenciais em mente, né? A gente não colocou no começo exatamente a clínica dele
não direcionar para dengue, né? Mas eu acho que é importante num Purcher-like como essa retinopatia, a gente, a gente afastar arboviroses, tá? Que podem aparecer, cursar com um quadro desse tipo, né? Mas o que foi falado é perfeito, quer dizer, ele poderia estar tendo uma crise hipertensiva, poderia ter agravado a nefropatia dele, poderia ter toxicidade por medicamentos, poderia iniciar um quadro de rejeição do transtorno. Então, outras alterações sistêmicas poderiam dar um quadro de trauma, à distância, poderia fazer isso. Algum comentário aqui de vocês? Quer dizer, e a conduta? Muitas vezes a gente vê nesses pacientes, a gente segue, o paciente não consegue fazer o tratamento, eles melhoram espontaneamente. A gente resolveu tratar o olho que tinha pior visão, o olho que tinha um edema melhor, a gente resolveu observar. E muitas vezes eles melhoram espontaneamente. E talvez mesmo o olho esquerdo, que ele tinha uma visão de 20/60 e o edema maior, ele pudesse melhorar espontaneamente. A Ele gente estava precisa... com um corticoide Uhum. sistêmico, né? Ele estava numa dose Sim, baixa, né? sim, ele utilizava 10 miligramas por dia. É. Talvez isso até, Mauro, tenha abrandado a manifestação clínica dele, eventualmente, né? Porque ele já está com uma dose baixa de corticoide, certo? Mas a gente deu uma Sim. dose cavalar, né? Foi triancinolona intravítrea, então ele respondeu rapidamente. E passou É, rápido, mas eu acho que no olho pior, quando mostrou o ACT, mesmo depois do triancinolona, que tinha talvez alguns sinais de PAN, ou de alterações assim, que seriam mais sugestivas desse tipo de quadro. quer Nossa, mostrar? É no olho esquerdo, isso. então, aqui tem, acho Aí, que, ó, aí tem uma isquemia de plexo capilar profundo, né? Certo? sim, Né? Então ele tem. E não tem a MN, que é um outro quadro que pode também haver, né? Se você pegar as camadas mais, certo, Mauro? Mais sim. retina, E né? qual foi o Camada intervalo periférica. entre a febre e o quadro ocular? 2 semanas. Né? 2 semanas. Então, isso deixa bem claro que é uma manifestação imunomediada, né? E por Isso. isso é que vale a pena usar o corticoide. Que a Isso. maior parte dos quadros oculares da dengue é, assim, mais tardio e imunomediado. Né? Isso. Quer dizer, o tempo, o Guilherme vai rever isso, mas em geral são 2 semanas que você tem perda de visão por edema macular e por outras alterações de isquemia, como ele está apresentando agora, né? PAN e AMN, em geral acontecem 2 semanas depois do início do quadro clínico, né? Umas vasculites por resposta imune, né? Isso, isso, tá? Algum outro comentário? Então, então isso em junho, julho, quando a gente teve esse maio, quando a gente teve esse pico, até um pouquinho antes, esse pico de pacientes com dengue, é importante a gente saber disso e ver as manifestações que o Guilherme vai mostrar agora, retinianas das infecções por arboviroses, né? Então, Guilherme, se quiser fazer a revisão. Perfeito. Ok. Então, fazer uma breve revisão de literatura das manifestações oculares da dengue com um enfoque maior para mais nosso caso aqui, né, que é a maculopatia. Então, falando rapidamente sobre a importância da dengue, é um vírus RNA positivo da família flavivírus. Ele tem 4 sorotipos. É interessante saber isso porque, como vou falar mais para frente, algum desses sorotipos tem mais trofismo, né, pelo tecido retiniano, que talvez no futuro, se a gente começar a subtipar eles realmente, pode saber quem vai ter mais fator de risco para desenvolver essas manifestações oculares. Para a transmissão, lembrar do vetor mosquito Aedes, que ele vive principalmente em regiões tropicais, e é uma doença muito importante nesses países, porque tem quase 400 milhões de infecções anuais, milhares de hospitalizações e um percentual de mortes também importante ainda hoje. Falando rapidamente da clínica da dengue como geral, lembrar que ela é dividida em 3 formas. Tem a febre da dengue, que é aquele quadro mais conhecido, febre alta, dor retroorbital, mialgia. Tem o quadro da febre hemorrágica, que tem uma trombocitopenia mais importante, uma queda de hematócrito,
mais manifestações hemorrágicas, e é um quadro que, em geral, ocorre quando é uma infecção secundária por um segundo tipo sorotipo. Um paciente, por exemplo, já foi infectado pelo sorotipo 1 e teve uma segunda infecção pelo tipo 2. E, por último, a síndrome de choque por dengue, que é um choque mesmo, pelo extravasamento, enfim, dos danos endoteliais típicos da dengue, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E no Brasil a gente tem a tendência também, que apesar de não ser muito no escopo da oftalmologia, lembrar que a gente divide os pacientes nos grupos de risco para saber se esse tratamento vai ter que ser hospitalizado ou não. Que já para frente que esses pacientes hospitalizados têm mais risco de maculopatia do que os outros. Falando um pouco das provas diagnósticas, que é legal aqui no nosso caso, no país endêmico, como o Brasil, uma clínica epidemiologia, a maioria dos casos é o suficiente. Mas se você ainda tem dúvida, pacientes que têm outros fatores de risco, como o nosso, é legal poder ter em mão essas provas diagnósticas para poder fechar. O principal deles é a pesquisa de antígeno viral, o NS1, o principal antígeno, e ele também tem alguns estudos que mostram que esse antígeno que tem um trofismo maior pela epitélio pigmentado da retina, então dosagens mais altas do NS1 às vezes podem dizer para a gente que vai ter mais possibilidade de ter uma maculopatia. Tem o PCR, imunohistoquímica tecidual e a cultura. Tudo isso até 5 dias. Após os 5 dias que a gente consegue começar a fazer a sorologia, que é o IgM e IgG, que a gente viu no nosso paciente, que mesmo depois de 30 dias ele ainda tinha sorologia positiva, mas se a gente fizesse, por exemplo, PCR, como a gente vê aqui nessa tabelinha do lado, já não pegaria. Falando um pouquinho da fisiopatologia geral, de como que a dengue, o vírus da dengue, né, acaba afetando o nosso organismo, também tem muito a ver com a nossa parte retiniana. A principal proteína envolvida é a NS1, ela atua inibindo a via do interferon 1 e nas células endoteliais acaba aumentando uma liberação das citocinas pró-inflamatórias, principalmente as interleucinas 6 e 8. Também tem um consumo importante do sistema complemento, é legal saber isso também, porque pacientes que apresentam uma queda maior ali dos títulos de C3 e C4, principalmente, vão ter quadros oculares mais importantes. Também ativa a molécula ICA1, que é responsável por atrair células inflamatórias e do sistema imune para as células endoteliais, que causa as apoptose dessas células, causando esse extravasamento de líquido e células inflamatórias para as outras cavidades do nosso corpo. Fala um pouquinho mais agora das manifestações oculares. Os estudos variam muito, inclusive, comentando o doutor Sérgio, é um pouco mais difícil com uma doença mais de países subdesenvolvidos, a gente não tem literatura muito robusta com os números, assim, tem poucas revisões, assim, extensas. Então, os dados variam bastante de uma revisão para outra, um país para outro, mas, enfim. A prevalência geral de manifestações oculares em pacientes com dengue é de 7 a 40%. A principal delas, de longe, é a hemorragia subconjuntival, chegando até 60% em alguns estudos. Tem tanto relação com a acidez endotelial quanto a trombocitopenia. Pode também ter casos de erosão corneana, esclerite, uveites da anterior até uveites posteriores, podendo cursar com retinoscleroidites, vasculites extensas. A maculopatia, vai ser o algo que eu vou focar um pouco mais em seguida. Pode se manifestar de várias formas, com hemorragias, exudatos, foveolite, edemas maculares, AMN. Em estudos feitos em Singapura, viram que 10% dos pacientes hospitalizados por dengue, que não tinham, nem necessariamente tinham queixas oftalmológicas, apresentavam maculopatias quando investigadas. Também existem alguns relatos de neurite óptica associada. Falando um pouquinho da maculopatia, como a doutora Cleide mencionou, por esse aspecto de ser uma doença principalmente devido a alterações inflamatórias, começa a ser visto entre 2 e 4 semanas após o início da febre. A maculopatia ela varia dependendo dos sorotipos. Eles são principalmente vistos nos sorotipos DENV1 e DENV2, sendo o DENV1 o mais importante, porque ele atua mais no epitélio pigmentado na retina e na cascata do interferon 1, alterando mais a nossa, causando mais disfunções na barreira hematorretiniana. Nesses casos é sempre importante fazer uma análise multimodal para a gente poder avaliar a gravidade do caso e poder se está afetando outros tecidos além da retina, como a gente viu, pode ter alterações nervosas.
No OCT é dividido em três, esse é acometimento macular, especialmente difuso da camada da retina, que seria o 1, edema macular cistoide tipo 2 e a fovelite, que está atrelado a um pior prognóstico. Também temos casos de AMN, que a gente vai observar essa hiperatividade nas camadas plexiforme externa e nuclear externas, e alterações na zona elipsoide e podendo ter rupturas na membrana limitante externa. No OCTA, como grande parte das doenças vasculares, a gente pode ver déficit do fluxo do plexo retiniano, rupturas do plexo capilar superficial e profundo, déficit de fluxo na região foveal e aumento da zona vascular foveal. Na angioforescinografia, infelizmente a gente não conseguiu fazer no nosso paciente, mas poderia ser observada a área de não perfusão capilar, bloqueio de fluorescência, vazamento vascular e defeitos de pele pigmentada da retina. Os nossos casos, desse de Butcher-like, são bem raros. Consegui algumas imagens aqui, inclusive de um estudo do Dr. Sérgio, que ele fez a publicação de alguns casos, quadros bem semelhantes ao do nosso paciente aqui ao lado. Falando um pouquinho da fisiopatologia da maculopatia, ela se deve muito além daquelas vias que eu já mencionei, pró-inflamatórias, por meio do NS1 atraindo células para aqueles danos endoteliais, também tem um estresse oxidativo importante, que ativa via P38, MAPK, que causa essas alterações na barreira hematorretiniana, que acaba facilitando a infiltração de células inflamatórias e outras substâncias na retina, fazendo esse edema observado. Falando um pouquinho do prognóstico e do manejo dessa maculopatia, em geral, o prognóstico é bom, de 1 a 3 meses do início da doença, a depender da gravidade. Mesmo observando, você já vê o caso se autorresolvendo. Pode ter escotomas centrais que podem persistir, principalmente em casos que tem AMN acompanhado. E alguns possíveis tratamentos, em casos mais graves ou sejam persistentes depois ali de 2 meses, né, do início, podemos abrir mão de uso de anti-VEGF intravítreo ou de corticosteroides, tanto intravítreo quanto subcutâneos. São as referências utilizadas. Muito obrigado a todos. Ótimo, Guilherme, excelente. Parabéns. Ótima apresentação, revisão. E esse paciente voltou a ter uma visão normal, né? Algum comentário para finalizar aqui? Ah, André, Mauro, Cleide, Jorge? A gente pode seguir. Então, acho que a gente pode seguir. Agora, se puder descompartilhar a tela, a Thaís Câmara, que é Fellow, vai apresentar a imagem da semana. Thaís, Oi, boa noite. boa noite. Bom, eu sou Thais Câmara, fellow do primeiro ano de retina clínica do HC da USP. Gostaria de começar minha apresentação da imagem da semana agradecendo ao Dr. Sérgio pela ajuda na elaboração dessa apresentação, o Dr. Eduardo Cunha e o R1, Dr. Hugo Ichikawa, que inicialmente fizeram um atendimento e guiaram inicialmente o caso. E agradecer ao Dr. Carlos Irata e a doutora Vera Castanheiras, staff lá do HC, que ajudaram muito no diagnóstico diferencial depois que a gente obteve essa imagem da semana aí. Eu vou começar a apresentação mostrando para vocês, então, a imagem da semana e abrindo aos doutores para que discutam e comentem essa imagem. Thaís, alguma coisa específica nessa imagem? Não. Ou a imagem completa, inteira aqui? Essa é um frame da imagem completa que vai vir mais para frente. Tá bom? Então, aqui, o que tem aqui de alterações? O que vocês acham de... primeiro, diagnóstico, depois se podem analisar algumas dessas lesões. Ah, É que tem umas áreas de, como se fosse uma atrofia geográfica, perda de fio epitélio pigmentar, que a gente isso. vê aqui na área central, peripapilar e que parece ser na periferia, mas tem a lesão inferior que parece ser diferente, parece até talvez estar elevada, parece estar fora do plano comparando com o crescente peripapilar. Uhum.
sabe, esse melanocitoma, alguma tumoração, mas só com autofluorescência, não tenho certeza. Não dá para ver tão bem, né? Então vamos focar nessa lesão. Depois a gente faz o diagnóstico, talvez, completo, quando a gente tiver uma imagem maior. Mas uma coisa que chama atenção é que ela é bem arredondada, bem regular, bem delimitada, muito diferente das áreas de atrofia geográfica. Isso. Possibilidade de ser uma tumoração, acho plausível. Tá. Doutor Sérgio, Oi, Livia. Boa e noite. boa noite. Eu pensaria também no diagnóstico dessa lesão hipoautofluorescente circular inferior, que poderia ser um daqueles cistos vítreos, e aí a gente vê a hipoautofluorescência bem circular, e nessa localização que parece que é mais anterior. Ótimo. Seria uma outra hipótese diagnóstica, então, certo, Lívia? Uma fluorescência um pouco diferente das da atrofia geográfica, né? O Isso, essa Mauro falou que inferior. estaria num outro plano. Então, o Uhum. Mauro pensou num plano que se fosse elevado subretiniano, talvez, né? Ou o epirretiniano, no caso de um melanostoma, aí você está pensando que também poderia ser um outro plano Pré-retiniano. no vítreo, né? Isso. Cisticerco também é uma possibilidade. Tá. Só não sei se o cisticerco teria toda essa hiporrefletividade, né? Essa hipoautofluorescência, Sim. né? Talvez não. Tá. Então, perfeito. Ótimo, Thaís. Ótimo, Lívia. Desculpa. Algum outro diagnóstico diferencial aqui? Acho a hipótese da Lívia é ótima. Tá bom. Então, Thaís. Algo Tá. que me ocorreu que eu não sei como é que responde na autofluorescência é se Aham. nós tivéssemos uma luxação do cristalino, como é que o cristalino se apresenta na autofluorescência? Então, o cristalino, puxa, eu acho que ele faria um bloqueio da fluorescência normal, da retina. Teoricamente, ele não tem fluoróforos, ou seja, ele não vai emitir luz. Então, ele Isso. vai ser negro. Vai ser escuro como essa lesão também. Então, poderia ser um outro diagnóstico diferencial, um fragmento de cristalino, porque ele ia bloquear a fluorescência que está atrás dele, certo? Isso. A fluorescência Tá. vem da pigmentação pigmentada da retina, que tem a lipofoxina, que é um fluoróforo. Tá, então Então, aí você pensa numa outra lesão que poderia estar num outro plano, acima da retina, no vítreo. eu Então, acho que tem duas lesões. Tem as lesões múltiplas tá. de atrofia da pele pigmentar, Uhum, parecendo aquela atrofia de Melas, uhum, certo? Ou alteração mitocondrial. tá. E, e, e tem uma lesão é, epirretiniana, que está aparecendo aqui tridimensionalmente, que está acima da retina, que o cisto, que Sim. foi bem lembrado, eu concordo plenamente que o cisto podia dar isso aí, e Uhum, alguma outra coisa, como um fragmento de cristalino, ou se ela passou por uma vitrectomia, se deixou alguma coisa aí, uhum, alguma certo. coisa nesse sentido. Perfeito, perfeito. Então, a gente tem como diagnósticos diferenciais dessa lesão aí um melanocitoma, se tivesse na superfície da retina, um fragmento de cristalino, cisto vítreo. Que mais? Estou esquecendo uma delas, eu já lembro daqui a pouquinho, tá? É, oi? E um cisticerco, É isso. certo? É, Thaís, quer mostrar mais dados aqui? Vou dar mais dados, então, para a gente poder prosseguir um pouquinho melhor na discussão. Então, a gente está falando de uma paciente do nosso ambulatório de 81 anos, hipertensa, que tinha realizado o FACO há 2 meses e já estava em segmento prévio por retinose pigmentar. Essa paciente veio nessa consulta 2 meses depois da FACO, da última FACO, com uma queixa de floater, e nessa consulta ela tinha uma visão de ambos os olhos de conta-dedos a 15 centímetros. Não sei se a gente já aventou aí a possibilidade do diagnóstico diferencial, é, de ser um cristalino, de ser o cisto, de ser o cisticerco, de ser um melanostoma. Gostaria de abrir, caso alguém queira comentar mais alguma coisa depois dessas informações que eu Tá. forneci agora. E ela percebeu isso
isso se acentuar provavelmente depois da FACO, né? Exato, doutor. 2 meses Tá, depois da última FACO. ótimo. Então ela começou a perceber mais essa lesão, tá? Pode Então, ser também uma terapia gênica para retinose pigmentar que deu muito errado. Mal indicado, mal feito, ruim. Muito errado, porque tem uma atrofia imensa. Hum. é, então, ela tem então esse diagnóstico, não sei se é exatamente uma retinose pigmentar, uma distrofia tapetorretiniana genérica, porque tem muito movimento macular, talvez uma distrofia de cones bastonetes, né? Ah, mas tudo bem. Isso é um diagnóstico. O outro diagnóstico é dessa lesão ovalada aí, que é o que a gente quer saber. É, então, você segue, Thaís. Vamos ver mais alguma coisa para ver se a gente fecha dentro dessas hipóteses. Tá, eu vou mostrar para vocês então a nossa avaliação multimodal. Tá. Segue uma foto de grande angular do olho direito, Uhum. uma autofluorescência em grande angular do olho direito, o ACT desse olho direito, a grande angular do olho esquerdo. Eu vou dar uma pausa para os doutores poderem analisar aqui um pouquinho mais a imagem e vou seguir para a imagem completa da semana, sem ser só o frame, né? Então, aqui é a imagem completa da semana, na autofluorescência em grande angular. O OCT, desse lado, do olho esquerdo. E o resumo do caso até agora. Então, uma mulher de 81 anos, FACO há 2 meses, em segmento por retinose pigmentar e com essa avaliação multimodal que eu apresentei agora para os doutores. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Ótimo. Lívia, se você fecha o seu diagnóstico? Fecho como aí o cisto vítreo hiperpigmentado. Ótimo. Mostra de novo a retinografia, Thaís, só para a gente ver a pigmentação dele. Isso. Então, Thaís, ele era bem pigmentado, Eu vou adiantar aqui que ele não era pigmentado. Era, tá? um, era uma imagem. Eu ainda vou apresentar um pouquinho mais para vocês algumas coisas Tá. aqui, mas ele não tinha pigmentação. Tá. E essa imagem escura dele, o que que você atribui? É artefato do nosso exame do Daytona. Talvez se a gente tivesse feito uma retinografia, fosse um Uhum, pouco mais fiel à coloração aí, né? uhum, Mas esse componente aí, ele não tinha pigmentação, tá? tá. Lívia, um cisto não pigmentado muda alguma coisa no seu diagnóstico? Não. Não, não muda. É, assim, É. porque geralmente os congênitos são não pigmentados, né? E Aham, os hiperpigmentados vêm geralmente do corpo ciliar. Eu estava uhum, até já pensando essa relação com a FACO, se depois da FACO, sim, poderia ter predisposto esse cisto realmente soltar do corpo ciliar e a gente está vendo e a paciente ter começado as queixas, né? Mas já que ele não era pigmentado, mas não muda o meu diagnóstico, acho que continua tá. sendo cisto vítreo, né? Ótimo. Eu acho que com 81 anos, a catarata dela já devia ser avançada e ela percebeu melhor a flutuação no campo de visão, né? Uhum. Esse escotoma relativo, porque o campo de visão dela melhorou, né? Ela já devia ter isso há algum tempo, né? E só percebeu depois, né? Pode ser É, mesmo. tá. Então, Thaís, você quer continuar e mostrar mais algum dado, Cláudio? Quero adicionar uma informação para vocês que Uhum, a gente escolheu depois que a gente começou a elaborar essa aula. Então, quando a gente começou a fazer a apresentação e avaliar as possibilidades de diagnósticos diferenciais, eu perguntei ativamente para a paciente se ela tinha alguma alteração nas fezes ou se ela tinha algum histórico de alteração nas fezes. E a resposta dela foi que ela tinha uma história de tratamento preteníase, tá? Ela respondeu exatamente que ela tinha tratado solitária. Isso na pré-adolescência. E mais uma vez eu abro para possibilidade de alguém querer mudar aí o diagnóstico da tá, nossa aqui. da semana. Tá. Mauro, acho que você que falou do cisterco, isso muda de alguma forma a tua impressão, não? Ah, certeza que há casos de solitária
atrofiadas, 50 anos no vítreo. Só dá uma procurada. Tá. Eu Eu acho acho a muito. ideia do cisto enfim, de uva e tal muito boa. Seria legal ver a foto, não do Daytona, assim, para dar uma olhadinha melhor. Ah, Se for solitário, muitas vezes a gente vê, né, que o interior do cisto é heterogêneo. Tá lá o corpo defunto da tênia. Imagino, se for um cisto só de íris, geralmente o interior é translúcido. Então, acho que uma Sim. foto clínica com mais detalhe talvez possa fazer já O a ultrassom diferenciação. ajudaria? Oi? O ultrassom ajudaria? Da Vera, com certeza. É. Então a gente tem o ultrassom da Vera aqui para Vou fazer esses diferenciais dos cistos. Eu vou Cleide, você. trazer a ilustração da Vera, mas eu vou aproveitar, doutor, já deixa do doutor Mauro, se o senhor me permitir, e eu vou Claro. apresentar mais do que a foto do Daytona, doutor. Eu vou Olha, apresentar para vocês esse vídeo. aí parece transparente mesmo, né? Não pigmentado, certo? Não, Parece esse cerco aí. Eu acho que é mais impressão, viu, Moro? Não tem o Scolex, sabe? Eu acho, eu acho pouco provável. Acho que mais um cisto vítreo não relacionado à infecção. doutora, eu Mas perguntei quando o senhor ia pedir bem a opinião da doutora Cleide, então quero abrir aqui com todo respeito para a doutora e para o doutor discutirem mais também. não entendi. Você quer que a Cleide opine? É isso? Eu interrompi o senhor bem quando o senhor ia perguntar para a doutora Cleide. É. Ah, sim. Sim. Então, Cleide, você quer comentar? Não, eu acho que tá mais para cisto mesmo. Tá. Mas eu acho que o ultrassom, nesses casos, que como ela tem um histórico, e o Mauro falou, é difícil, talvez se a gente visualizasse na biomicroscopia ficasse mais fácil, mas não dá para a gente documentar isso. A Thaís ainda conseguiu fazer com oftalmoscopia indireta gravando, né, com o celular, né? Então, conseguiu fazer isso, mas mesmo assim a imagem não é tão. Um Pode dar CXC dúvida, com né? essa idade, com esse tempo aí, ele não deveria ter É. uma calcificação interna? E inflamar o olho também, né? É Inflamação, muito né? tempo. Eu também acho. Mas tá dentro, só para a gente lembrar um outro diagnóstico diferencial. Não, olhando assim, você vai pensar em CXC com certeza, certo? Nós ainda tem uma história passada de tênia, então Uhum, ela é muito sugestivo. tá. E agora você tem o ultrassom, Thaís? Tenho, pessoal. A doutora Vera salvou a nossa discussão aqui. Um agradecimento imenso a ela, porque ela foi muito atenciosa e conseguiu gravar para a gente a imagem nessa avaliação multimodal. Então, o cisto tá aí, né? Ele tá aderido a hialoide, é isso? Exato. Então, a doutora Vera trouxe para a gente, num laudo muito detalhado e muito bem feito, a lá doutora Vera, né? A descrição de uma imagem de aspecto cístico, com parede discretamente mais espessa posteriormente e com conteúdo anecoico. Ela fez, inclusive, a medida desse cisto para a gente e excluiu a possibilidade de existir alguma imagem sugestiva de calcificação do Scolex dentro desse cisto. E aí, graças a essa extensa avaliação multimodal, a gente fechou o nosso diagnóstico para cisto vítreo mesmo. Ótimo, ótimo. Então, nada como uma boa avaliação multimodal e nada como um bom ultrassom nesse caso, feito pela, né? Ótimo, pela Castanheira. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que é importante a gente ter essa outra avaliação, essa paciente é de base, então, uma retinose pigmentar ou uma retinose pigmentar like, que predispõe à formação desses cistos também, né? Cistos vítreos. Poderia ser, eventualmente, algum outro corpo estranho na cavidade vítrea, como um fragmento de cristalino, como cisterco, né? Ah, ou até, como o Mauro falou no início, eventualmente o melanostoma, se tivesse conexão pela proximidade do nervo óptico, a coloração escura, né?
Lembra que a gente estava mostrando uma imagem só que é autofluorescência, não estava mostrando a retinografia propositalmente. E então acho ótimo você fazer a revisão, então, Thaís, desses cistos vítreos, e depois a gente discute, depois da sua revisão finaliza, tá bom? Tá bom, doutor, obrigada. Ótimo. Bom, parabéns para a Lívia. Eu fiquei impressionada com o É a diagnóstico Lívia. ser Olivia, tão... você tinha apresentado, foi você que apresentou o cisto vítreo há uns 2 anos Não, foi a atrás? outra Lídia que Ah, apresentou. é, a Lívia Biselli. Isso. Muito bom. Estou Ótimo, é isso aí. impressionada. Acaba memória boa, hein? É, É, Parabéns. Ótimo. obrigada. E o nosso diagnóstico cisto vítreo foi descrito na literatura pela primeira vez em 1899, num artigo muito bacana, muito bonito, porque acho que naquela época os artigos eles eram escritos de uma maneira a se fazer entender mais, talvez, do que os artigos de hoje, né? Às vezes a gente lê os artigos de hoje e tem uma certa dificuldade de entender algumas coisas. É um artigo muito fácil de ler, em que o autor ele descreve a presença de um corpo arredondado, translúcido, com uma parede pigmentada, que ele não tem imagem, né? Como nós tivemos essa extensa avaliação multimodal, o que ele fez foi contratar um artista para quem ele ensinou a técnica da utilização do oftalmoscópio, e esse artista desenhou para ele o cisto no relato desse caso. E ele compara essa imagem com uma batata, né? Porque o cisto dele sim era hiperpigmentado, e a gente vai mostrar uma imagem parecida aqui mais para frente para vocês entenderem qual a diferença desse cisto hiperpigmentado e do não pigmentado. Diversos artigos vieram depois, mesmo nos anos de 1920, 1930, muitos relatos descrevendo a presença de cistos vítreos. E nesses relatos a gente encontra, na maior parte das vezes, uma discussão a respeito da etiologia desses cistos. E a maior parte dos artigos divide esses cistos como primários ou como adquiridos, sendo os primários considerados coristomas, no caso, a presença de um remanescente do sistema vascular hialoide. E esses cistos primários geralmente são assintomáticos, porque eles são muito menos móveis. Eles geralmente não têm progressão ao decorrer da vida. O diagnóstico deles costuma ser na primeira, no máximo na segunda década de vida, por exame acidental. E eles geralmente não são pigmentados. A outra etiologia possível seria dos cistos adquiridos, que eles supõem que venham, que tenham origem na íris ou no corpo ciliar. E alguns artigos um pouco posteriores aventam a possibilidade da etiologia a partir do EPR. Esses cistos adquiridos eles podem ser devido a trauma, infecções e doenças retinianas, como alta miopia, procedimentos pós-cirúrgicos, colobomas e aí entre eles a retinose pigmentar. Também, enquanto eu preparava essa aula, coincidentemente, eu atendi essa paciente da imagem lá no nosso ambulatório, uma paciente que ela já tinha realizado FACO nos 2 olhos, e aí ela apresentava essa imagem cística ali a partir da borda da íris. Eu achei interessante trazer, porque olhando na biomicroscopia, ele tinha um aspecto até parecido com o cisto que a gente viu do nosso paciente da imagem da semana, só que lá atrás, né, lá no vítreo. E aí eu interrogo aqui para vocês nesse slide a questão da etiologia a partir do EPR, porque inclusive um artigo mais recente, já agora de 2020, se eu não me engano, fez uma avaliação multimodal desses cistos e percebeu, como no nosso caso ali, que o cisto ele é hipoautofluorescente, ele não possui, portanto, provavelmente nenhum conteúdo de lipofuscina. E aí esse artigo ele interroga essa questão do cisto proveniente do EPR. Ele fala que para acontecer isso teria que ter algum componente talvez ali de hiperalto, né, na imagem da autofluorescência. E aí, em relação ao cisto vitreoretinose pigmentar, essa associação, ela foi pela primeira vez colocada em evidência em 1952, nesse artigo, que também não tem imagem multimodal como o nosso, é um desenho, tá? Então, também, mais uma vez, um artigo antigo, em que o autor, ele faz uma revisão de literatura e ele percebe uma associação grande entre pacientes apresentando a retinose pigmentar e
o cisto vítreo. E ele, nesse artigo também, é um artigo curto e fácil de ler, ele argumenta que são duas entidades super raras e que muitas vezes são descritas juntas. Então, ele sugere até a criação de uma síndrome, a possibilidade de que tenha, né, exista uma síndrome que relacione essas duas condições. Bom, esses tantos artigos que eu vim falando para vocês, e até recentemente, classificam os cistos em pigmentado e não pigmentado, e eles aventam que a etiologia provavelmente dos cistos pigmentados seja desde do corpo ciliar, mais uma vez eu interrogo aqui para vocês a origem a partir do EPR, e que os não pigmentados tenham origem no remanescente do sistema hialoide. Como vocês podem ver, são imagens bem diferentes. Então, o nosso cisto lá, ele não tinha pigmentação. O cisto pigmentado, ele fica com esse aspecto que já foi descrito lá em 1899, que parece uma batata, né? No artigo de 1899, ele descreve pequenas indentações que dão esse aspecto de batata quando associados a essas linhas e esses pontos hiperpigmentados. A apresentação clínica desses cistos geralmente inclui cistos únicos e unilaterais, mas existe relato na literatura de cistos múltiplos em um olho e de cistos bilaterais. Nesse artigo de 1952, em que o autor sugere a relação, né, entre a retinose pigmentar e o cisto vítreo, ele, inclusive, refere vários artigos em que os pacientes tinham retinose pigmentar e cisto vítreo nos dois olhos. E dizendo que seria muito improvável que o paciente tivesse duas coisas tão raras nos dois olhos ao mesmo tempo. De forma geral, esses cistos são assintomáticos, como eu falei para vocês lá no começo, principalmente os cistos congênitos assintomáticos, geralmente os adquiridos apresentam um pouquinho mais de sintoma, e quando esses sintomas aparecem, eles geralmente são referidos como floater, turvação visual, um escotoma ou fotofobia. Geralmente está associado com o cisto passando em frente ao eixo visual. Os cistos adquiridos, eles são mais móveis, então eles têm mais essa possibilidade, né, maior essa tendência de apresentar sintomas, porque o cisto vai ficar passando ali no eixo visual, como vocês viram ali no vídeo também que eu mostrei para vocês do mapeamento da nossa paciente, da imagem da semana. O diagnóstico ele é feito através de exame de fundo de olho na lâmpada de feno do mapeamento de retina. Aí, a partir da visualização da imagem cística, a gente tem que interrogar a história de trauma, cirurgias, infecções e outras doenças oculares, para a gente tentar entender se está se tratando de um cisto congênito ou de um cisto adquirido. E alguns exames, como a gente percebeu hoje, podem ajudar na diferenciação do cisto para os seus diagnósticos diferenciais. Então, no ultrassom, a gente vai ter uma imagem com uma parede perecóica e um conteúdo anecoico, que foi exatamente o que foi descrito pela doutora Vera. E na autofluorescência, a gente vai ter uma imagem hipofluorescente por bloqueio pré-retiniano. Então, só lembrando que a autofluorescência, ela vai ficar hiper autofluorescente quando a gente tiver lipofuscina, né? Quando a gente tiver uma atividade maior ali do EPR. E nesse caso, não é pela ausência da EPR, é a ausência da lipofuscina na retina ali adjacente, é porque o cisto ele vai fazer um bloqueio mesmo e a gente não vai conseguir ver o que tem ali embaixo. Dos diagnósticos diferenciais, a gente volta ali no que a gente falou, só um diagnóstico diferencial referido nos artigos, mas eu trouxe para vocês os principais e mais comentados, tá? Então, a cisticercose, que foi a nossa maior dúvida na elaboração dessa aula, a gente vê aqui nessa primeira imagem, ali apontado com a seta branca, o Scolex mesmo, né? O cisticerco ali. Até o cisto, quando a gente olhava o nosso cisto da nossa paciente, ele é um pouco parecido, porque ele tem essa imagem translúcida e esse centro brancacento. O que aconteceu lá com a nossa paciente, que a doutora Vera identificou brilhantemente, é que o ponto branco do nosso cisto provavelmente era justamente a região em que o nosso cisto estava aderido na hialoide, porque o cisto da nossa paciente estava aderido na hialoide. A hialoide tinha se soltado e o cisto estava preso provavelmente bem naquele lugar em que a gente via aquela imagem brancacenta no cisto da nossa paciente. E na ultrassonografia da cisticercose a gente vai ter aquele ponto hiperecóico ali, que seria o Scolex, né, ou mesmo Scolex calcificado,
que a doutora Vera descartou, no nosso caso, a presença dessa imagem. Outro diagnóstico diferencial, que eu nem coloquei aqui, porque eu não achei imagem nenhuma a respeito, foi referido naquele artigo de 1899, seria a filariose. Então, aparentemente, existe uma descrição de um caso de filariose intraocular e a imagem era bem parecida com a imagem descrita, né? Porque não tinha a imagem como essas, nem desenhada, mas seria uma imagem descrita bem parecida com a imagem do cisto vítreo, mas o caso que ele refere nesse artigo de 1899 fala de bastante inflamação ocular, de um olho mais quente, né, pela infecção. A equinococose é citada também como diagnóstico diferencial. Eu não consegui achar uma imagem muito bacana para vocês de cisto mesmo, vítreo na equinococose, mas o que eu trouxe para vocês foi esse ultrassom mostrando um processo inflamatório muito grande, né? Então, a gente geralmente na equinococose, a equinococose ela vai acontecer em pacientes imunodeprimidos, de forma geral, e aí o processo inflamatório vai incluir, às vezes, descolamento de retina, tração, uma vitreite bem importante, o que é absolutamente diferente da imagem que eu trouxe para vocês aqui, da nossa imagem da semana. E em relação aos tumores, existe relato de melanoma, tá? Um cisto vítreo, na verdade, proveniente de uma metástase de melanoma, só que a imagem de ultrassom também é muito diferente, porque a gente vê essa imagem hiperecóica em todo o vítreo, né? E a própria imagem cística, ela fica hiperecóica no ultrassom. Então, isso já também seria diferente do nosso paciente apresentado. Em relação à autofluorescência, que a gente trouxe como imagem da semana, os artigos referem que não tem nenhum artigo referindo a autofluorescência de tumor no vítreo, mas o tumor na retina ficaria hiperautofluorescente, né? O melanocitoma tem algumas imagens hiperautofluorescentes intercaladas com imagem hipoautofluorescentes, então seria diferente ali da imagem que a gente apresentou. E a cisticercose seria a nossa maior dúvida, porque não tem muito relato na literatura, mas o que tem sugere que seria uma imagem hipoautofluorescente, bem parecida com a nossa. Então, o diagnóstico teria que ficar por conta do ultrassom e da história clínica e laboratorial do paciente mesmo. A conduta em relação ao cisto geralmente é a observação, porque a maior parte dos casos é assintomático ou sintomático leve, mas existe relato na literatura de fotocistotomia a laser, tanto com IAG quanto com argônio, ainda referindo o risco de lesão retiniana com laser de argônio. Existe um relato de uma pessoa que tentou fazer ali a fotocistotomia e acabou lesando a retina. E no caso do IAG, o relato é de que na hora de fazer a fotocistotomia, provavelmente o cisto estava aderido, talvez ele fosse um cisto daquele de origem primária, que fica menos móvel e aderido ali na hialoide, e aí na hora que foram tentar fazer, houve uma atração vitreoretiniana, um descolamento de retina. Existe também um relato de uma pessoa que tentou fazer a fotocistotomia com IAG e esse paciente acabou evoluindo com uma catarata precoce. E existe um relato muito recente, saiu errado aí escrito, mas seria um micropulso com laser de diodo no cisto e que aparentemente até o momento não tem não evoluiu bem, se mostrou seguro o procedimento e não foi referida nenhuma complicação. Também tentaram vitrectomia via pars plana para remoção desse cisto e nesse relato da vitrectomia via pars plana foi feita em paciente jovem, até porque a maior parte dos casos de cisto são diagnosticados em pacientes muito jovens. E o que aconteceu foi o relato de catarata precoce. Essas são as minhas referências e agradeço a atenção de vocês. Ótimo, Thaís. Obrigado. Excelente, tá? Obrigado. Obrigada, doutor. Agora vamos passar para o artigo. O artigo que o Hugo Ichikawa, que é R1, que vai apresentar, é um artigo do IOVS, que é uma revista bastante densa basicamente de pesquisa. E esse artigo relaciona o fluxo na córnea capilar e a função dos fotorreceptores na degeneração macular. Eles sugerem que o fluxo de córnea capilar pode ser um biomarcador para início da DMRI, com a formação, antes até da formação de drusas. Então,
O Hugo fez um resumo excepcional desse artigo, um artigo bem denso, então ele vai apresentar para vocês, tá? Hugo? Boa noite a todos. Sou o Itikawa, residente do primeiro ano do serviço. Primeiramente, eu agradeço ao Dr. Sérgio Pimentel pela orientação do artigo, da apresentação do artigo, e o artigo intitulado Comprometimento da Córeo Capilar, da função visual e distância até a fóbia no envelhecimento e na degeneração macular relacionada à idade. Foi liderado por Deepa Yankar, da Universidade da Alabama em Birmingham, e publicado em julho deste ano. Para contextualizar, o artigo é um recorte de uma coorte que está ocorrendo agora, esse estudo All-Star 2, que busca marcadores funcionais e estruturais para a progressão de atrofia geográfica. Então, existem dois marcadores que já foram identificados e serão esmiuçados no artigo. O primeiro é o déficit de fluxo da capilar, detectado no CTA, e o segundo é o tempo de adaptação de bastonetes ao escuro. Frente a isso, a pergunta do artigo é: esses dois marcadores estão alterados homogeneamente no fundo de olho, ou será que a sua alteração ela varia conforme nos afastamos ou nos aproximamos da fóbia? Para isso, para análise, os autores contaram com um método transversal, incluindo pacientes de 60 anos, e dividindo em grupo de mácula sadia, DMRI leve e intermediário, excluindo qualquer patologia que pudesse atrapalhar a adesão do paciente ou comprometer a visão que não fosse a DMRI, exceto catarata inicial. Para avaliar a adaptação dos bastonetes ao escuro, contaram com um equipamento novo, esse Adapt DX, que é esse óculos que consegue medir zonas isoladas da retina separadamente. Então, como que funciona? Ele emite uma luz, escolhida pelos autores, aqui nos 5 graus superiores à fóvea e nos 12 graus superiores à fóvea. Essa região de 5 graus foi escolhida porque já se sabe que é a zona em que os bastonetes mais sofrem na DMRI. E para mensurar o déficit de fluxo coriocapilar, foi usado o CTA e dividida a análise em 5 zonas. A primeira é a fóvea, a segunda correspondendo à parafóvea, seguida para a perifóvea e assim por diante até uma distância de 5,5 milímetros. Então, os autores conseguiram agrupar um grupo de 366 participantes, cada um tendo um dos olhos apenas analisado, e o maior grupo foi o controle, e decrescendo até o grupo de DMRI intermediário. Os grupos foram semelhantes em termos de idade, distribuição de gênero e etnia. Houve uma leve prevalência maior no grupo de tabagismo, no grupo de DMRI intermediária e de depósitos do xenóide subretinianos. Esse gráfico ilustra o déficit de fluxo coriocapilar nas 5 zonas que eu mencionei anteriormente, no CTA. Em verde, temos o grupo controle, aqui DMRI leve e aqui intermediário. A linha horizontal indica a comparação e a presença de um ou mais asterísticos indica que há relevância estatística. Então, note que a diferença do déficit de fluxo foi muito mais pronunciada no centro e foi decrescendo conforme nos direcionamos à periferia. Entretanto, quando comparando DMRI moderada com controle ou com DMRI leve, essa diferença sempre obteve relevância estatística. Quando comparando DMRI leve com controle, a relevância estatística só foi verdadeira até a terceira zona, que corresponde até 2,2 milímetros da foto. Esse é um gráfico de calor, em que cores quentes indicam o déficit de fluxo coriocapilar, e aqui fica mais fácil ainda de perceber como esse déficit é muito mais pronunciado na fóvea, especialmente na DMRI intermediária. Já existe um déficit esperado com a idade, e veja que ele decresce quando nos direcionamos à periferia. Abordando agora o tempo de adaptação de bastonetes ao escuro, os autores notaram que nessa zona de 5 graus, portanto mais próxima à fóvea, houve um salto de 12 minutos para 28 minutos no tempo de adaptação. Enquanto que nos bastonetes que estão mais distantes da fóvea, esse salto foi menor, foi de 10 para 18. Então, quanto aqui dobrou, mais do que dobrou, aqui foi menos do que o dobro, indicando, mais uma vez,
em que a lesão acontece mais próxima à fóvea. Para explicar esse dano que acontece nos bastonetes parafoveais, os autores propuseram esse modelo aqui, em que na fóvea existe uma maior concentração de pigmentos que protegem os fotorreceptores, no caso os cones, que são as xantofilas, zeaxantina, luteína, dentre outros. Enquanto que os fatores de dano, a exemplo das drusas, acabam se espalhando um pouco mais. Como resultado, temos uma zona de proteção foveal e uma zona de vulnerabilidade, que é exatamente onde se localizam os bastonetes a 5 graus. Em relação ao déficit de fluxo coriocapilar, é um achado que vem se repetindo na literatura, só que os autores pontuam que, apesar do achado ser consistente, o CTA ainda é inferior à análise histológica. Mas, mesmo assim, é o melhor método disponível até agora, porque existem poucos estudos histológicos com esse enfoque, e os que estão publicados têm um método um pouco não tão adequado assim. Algumas considerações sobre o estudo são que obtiveram uma amostra ampla, documentaram bem a DMRI, documentaram bem a hipótese e detalharam bastante o método. Enquanto que pontos negativos foi uma análise de regiões pequenas, por exemplo, foram só analisadas 2 pontos de adaptação de fotorreceptores, o comprimento axial não foi levado em conta e não comparou a adaptação de bastonetes e o déficit de fluxo aos depósitos drusenoides subretinianos. Então, concluindo, os autores respondem à pergunta que esses marcadores são sim proporcionais à centricidade e propõem, inclusive, que o déficit de fluxo já serve como um biomarcador para o DMRI nos ensaios clínicos. Para saber o valor prognóstico desses biomarcadores, só acompanhando a coorte que ainda está em seguimento e está prevista para durar mais uns 3 anos. Muito obrigado. Excelente, Hugo. Olha, parabéns, viu? Brilhante. O artigo é muito denso. O Hugo poderia ficar falando aqui 20 minutos, 25 minutos do artigo. A gente pediu para ele fazer um resumo grande. Ele conseguiu fazer brilhantemente isso. Parabéns, viu, Hugo? Tá excepcional isso, tá? Uma capacidade de concisão e de destacar os pontos mais importantes da publicação, tá? Não sei se alguém quer fazer algum comentário do artigo. É um artigo eminentemente de pesquisa, mas que vai ter correlação clínica muito grande. A gente vai usar esse biomarcador num futuro não muito distante, tá? Excelente. Hugo, parabéns, viu, de novo, tá? Parabéns mesmo. Obrigado, Excelente. prof. Agora a gente vai finalizar mostrando o caso cirúrgico. A Júlia Bastian, que é fellow do 2º ano, vai apresentar o caso cirúrgico dela para a gente discutir, né, Júlia? Boa noite a todos. Meu nome é Júlia, sou fellow da retina cirúrgica do 2º ano. Vou apresentar hoje o caso cirúrgico. Meus agradecimentos são para o Dr. Sérgio pelo auxílio na confecção da apresentação e também ao Dr. Pedro Braga, que foi quem entrou comigo na cirurgia e me auxiliou na condução do caso. Nossa paciente é uma mulher de 65 anos, caucasiana, que nos procurou encaminhada de um serviço externo referindo uma baixa de acuidade visual no olho esquerdo. Ela tinha de histórico prévio a realização de uma facovitrectomia com peeling de membrana limitante em 2021 no olho esquerdo por um buraco de mácula e após apresentou uma recidiva do buraco e tinha realizado também uma faco no olho direito em 2019. De antecedentes pessoais, nada digno de nota. Na avaliação, a acuidade visual corrigida dela era de 1 no olho direito e conta-dedos a 2 metros à esquerda. Na biomicroscopia, ela era pseudofáscica, tinha uma lente centrada em ambos os olhos. Aqui, no OCT, ela apresentava esse buraco de mácula de 710 micra de extensão, tinha bordos elevados edematosos. Então, a gente sabe que esses pacientes com buracos maculares recidivados têm uma queda significativa de sucesso na restituição anatômica e funcional, em especial quando tem um buraco de extensão grande.
E as técnicas convencionais para o fechamento do buraco, como peeling delimitante, flap invertido, elas são técnicas muito bem sucedidas para uma abordagem primária, mas quando o paciente já tem um peeling delimitante prévio, a gente acaba precisando abrir mão de outras abordagens. Então, eu queria ouvir dos professores, qual que é a técnica de escolha para vocês na abordagem de casos como esses de buraco recidivado? Perfeito. E um buraco recidivado grande, né, Julia? 710 micra, né? Sim, Às vezes a sim. gente tem abertura de buraco, aberturas menores. E aqui é uma abertura grande. Então, Jorge Mauro, recidiva de buraco macular, com buraco com 710 micra, visão ruim. Qual que seria a melhor técnica cirúrgica numa paciente que já fez um peeling prévio de membrana limitante interna? Mauro, quer falar? Posso falar? Enfim, só um comentário aqui. Acho que deve ter sido feito um bom peeling. Você vê que uma parte do buraco não tem uma elevação da retina toda, né? A retina está aplanada ali temporalmente. Mas muitas vezes, no fundo, eu acho interessante tomar a decisão no intraoperatório. Tem um parêntese. Eu não gosto muito de colocar membrana amniótica. Tem algumas técnicas que você precisa de um preparo prévio. Então, a membrana amniótica precisaria levar. Eu não gosto muito dessa técnica. As outras você pode acabar escolhendo um intraoperatório. Por que eu digo isso? Porque, em parte, depende da avaliação do tanto que foi feito de peeling de limitante interno. Então, na hora que você cora de novo com o azul brilhante, você vê uma possibilidade às vezes, o peeling ele não foi muito grande. Você consegue fazer um peeling maior, soltar mais, enfim, deixar a retina mais maleável e fechar o buraco. Esse é muito grande. Eu acho que essa alternativa não é muito boa, mas mesmo assim, se o peeling não for tão grande, você consegue, ah, seja pediculado, seja solto, trazer um pedaço de imitante para cobrir o buraco e ver se ele fecha com esse scaffold, com a membrana limitante interna funcionando como um suporte para que haja o fechamento do buraco. Ah, eu nunca fiz, mas eu acho que a técnica que faz sentido, que eu acho interessante, acho que eu faria, é essa que o pessoal tem feito de você fazer o descolamento neurosensorial com uma cânula bem fininha, como se fosse fazer tratamento de hemorragia subretiniana, porque você consegue, imagino, liberar assim alguma tração que tenha subretiniana e ter uma chance maior de fechar o buraco. Tem a manobra também que pode ser feita associada a isso, de você puxar um pouquinho a retina para o centro para ver se mobiliza, mas enfim, não sei se eu tenho uma técnica de escolha, acho que todas essas eu faço. Aqui, se tiver que responder uma única, eu faria a associação de aumentar a dissecção da limitante interna e fazer essa descolamento aí da retina. Mas o Leandro também quer falar. Ótimo. Então, Mauro, perfeito. O Leandro, você quer falar antes do Jorge? Não, pode ser o Jorge primeiro, tranquilo, eu Pode, espero pode. minha vez aqui, tranquilo. Lógico, eu não tinha visto se você entrar, Leandro, pode falar. Jorge, quer falar? Não. Bom, Ah, primeiro, eu concordo com muito que o Mauro falou, né? E, primeiro, eu queria só chamar atenção para alguns detalhes. Primeiro, tem uma dissociação anatômico-funcional aí. Esse negócio de conta-dedos a 2 metros com um buraco desse chama atenção. Muitas vezes a gente pesquisa se esse paciente não teve perda de camada de fibras nervosas, não tem uma neuropatia, porque isso não bate. Um buraco desse é para ele estar vendo 20/100, 20/80, com uma boa correção. Um conta-dedos é estranho para um buraco desses. É um buraco de 700 micra, mas tem os bordos bem elevados. É diferente de um buraco com os bordos bem atróficos. Então, tendo uma visão que seja é, que seja que você veja que seja coerente, eu acho que eu tentaria realmente uma reabordagem. O que o Mauro falou, eu concordo, eu tentaria recorar. Primeira coisa dessa cirurgia é recorar. A não ser que você que tenha feito e você sabe que tirou, você tem que recorar para ver até quando foi feita a abordagem da limitante. Muitas vezes aumentar esse peeling,
né? Estender o peeling e a minha abordagem de escolha para um caso como esse seria fazer a hidrodissecção da retina para que ela tenha mobilidade e para fechar no centro com uma certa manipulação dos bordos. Eu não gosto muito de colocar rolha, né? O transplante que é famoso aí, que está ganhando notoriedade, nada mais é do que uma rolha. A membrana amniótica também é uma rolha. Eu não acredito em integridade e que esses fotorreceptores que você vai colocar lá vão integrar com a retina. Funciona como uma rolha para você minimizar o escotoma, mas se você consegue trazer o buraco para fechar com o tecido natural, eu acho que é melhor do ponto de vista até de ganho de função. Então, eu acho que é basicamente isso. Reoperaria se a visão fosse coerente e seria aumento do peeling, hidrodelineação e manipulação da borda, com pano ou com algum finesse, enfim. Perfeito, Leandro, ótimo, excelente. Jorge? Então, tudo que você falou aí já deixa pouca coisa para eu falar, porque quando você tem um buraco recidivado, difícil fechar, você tem que pensar nas técnicas de tamponamento, que é o uso de membrana amniótica, autotransplante, quando você tira a retina e coloca, ou um pedaço de membrana limitante interna livre, que você pode pegar uma área doadora mais distante e trazer de volta para o buraco. Tem relatos até de usar a cápsula posterior do cristalino, se ele conseguir remover um fragmento e colocar sobre o buraco, que hipoteticamente você vai fazer digamos, um scaffold, uma trilha para que os gliócitos venham se migrar e tentar preencher e aproximar essas bordas. E a outra linha é você flexibilizar a retina, onde você vai injetar BSS subretiniano, fazer uma expansão dessa retina e permitir que essas bordas se aproximem e que venham a fechar o buraco. Particularmente, eu nunca fiz a da injeção subretiniana de BSS, mas já fiz o free flap de você tirar, aumentar o diâmetro da retirada da limitante interna e você utilizar isso também para colocar sobre o buraco. E já fiz também o transplante autólogo, que também eu já vi ótimos resultados, apesar de que está chegando à conclusão que o transplante autólogo também funciona como a rolha, como foi especificado, porque o fotoreceptor não volta a funcionar, mas o buraco realmente fecha e você tem o efeito de diminuição do escotoma pela diminuição da área de descolamento periburaco. Mas basicamente atualmente temos essas. Assim, ainda tem o uso de é, plaqueta autóloga. Você faz a centrifugado e você coloca uma gotinha. Mas também eu nunca fiz. Ótimo, ótimo. Jorge viu dessa plaqueta autóloga, quando eu estava nos Estados Unidos fazendo fellow, estava no auge do trabalho com TGF-beta, que você gotejava no buraco macular. Na Me época lembro. não se fazia a remoção da limitante interna, tá? Então você estimularia a reação cicatricial com um TGF-beta, que significa gota de sangue ou plaqueta autóloga. E o trabalho foi um trabalho prospectivo, randomizado, foi um trabalho grande, com um gasto grande no estudo e sem nenhum benefício em relação à técnica tradicional de remoção da hialoide na época. Né? Na época nem se removia limitante, tá? Então, hoje, eu não sei porque isso voltou à baila, você tentar estimular a célula glial ah, dessa forma, né? Estimulando citoquinas, porque isso já foi feito há 20 anos atrás ou mais e não teve eficácia, tá? Então, eu não acho que isso seja eficaz. Das técnicas, eu concordo com o BCS subretiniano para você diminuir, já que ele
a limitante interna, essa tração na interface não existe mais, está solto, talvez tenha essa tração na retina externa, né? E fazer o BSS é isso, você aliviar a retina, você aproximar, como foi falado, com uma pontinha de silicone e aproximar as bordas. Mas eu ficaria mais seguro em fazer um flap livre de limitante interno. Pegaria na borda da limitante. Claro, se fosse ressecado pouca limitante, eu ampliaria a ressecção. Mas se você tiver uma ressecção da limitante circular em volta do buraco grande, acho que não adianta você ressecar mais. Você pegaria um fragmento de limitante livre e colocaria sobre o buraco, um fragmento grande, tá? Eu faria isso sob hiperflu, que é mais fácil você trazer a limitante para não ficar perdendo o fragmento, né? Mas eu acho que as duas técnicas, tanto o BSS subretiniano quanto o flap livre de limitante, eu acho que devem ter eficácias semelhantes. Também não usaria membrana miniótica, porque é muito difícil de você lidar com ele dentro do olho, acho difícil. E transplante de retina autóloga, concordo que em alguns casos você tem melhora de visão, uma melhora parcial, mas só faria em buracos maiores de 1000 micra, né? Não os com 710. Também acho que o prognóstico visual não é muito bom, mas o resultado anatômico deve ser bom. Então é mais ou menos isso. Júlia, você quer mostrar o que você fez? E daí a gente vai discutindo. Na medida que você for tendo dúvidas na tua apresentação ou dificuldades, a gente pode discutir da forma que você achar melhor, tá bom? Perfeito, professor. Eu agradeço os comentários. Então, fazendo uma recapitulação do que foi dito aqui pelos professores, além do diâmetro grande do buraco, tem outros fatores que também contribuem para uma falha de sucesso anatômico e funcional na primeira vitrectomia, como, por exemplo, um buraco que já é mais cronificado, que tem as bordas atróficos, que tem ainda alguma tração residual, que tenha persistido, quando o tamponamento com gás não é suficiente, ou quando o paciente não consegue aderir bem à posição de cabeça, são todos fatores que predispõem a uma recidiva do buraco. Nesses casos, a gente tem diferentes possibilidades de técnicas, né, como já foram mencionadas, e a técnica que eu optei para esse caso foi a de transplante autólogo de membrana limitante interna. E, de fato, a ideia dessa técnica é oferecer uma estrutura, um tecido de limitante que é posicionado sobre o buraco e que vai servir como uma estrutura para migração de células gliais e células DPR, que teriam o intuito de fornecer um fechamento anatômico, e uma melhora do escotoma. Então, vou mostrar para vocês o vídeo da cirurgia. Nós iniciamos, conforme o Dr. Leandro falou, com a coloração com azul brilhante para avaliar qual era o restante de membrana limitante interna que havia sobrado após a primeira abordagem. E a gente viu que havia sido feito um peeling extenso que se estendia quase de arcada a arcada. Então, julgamos que apenas a ampliação do peeling não seria suficiente. Então, nós iniciamos tentando retirar um tecido da região adjacente ao peeling inicial, e eu inicialmente tentei fazer a transposição do tecido sem o perfluor, o que, como eu vou mostrar para vocês, me gerou algumas dificuldades. A gente fechou a infusão para tentar reduzir ao máximo o fluxo e o turbilhonamento interno, mas ainda assim, a gente teve uma certa movimentação desse tecido, então eu tentei mais de uma vez fazer a transposição e o aposicionamento do tecido no buraco. E eu perdi o tecido algumas vezes, tive que recolocá-lo. Então, a minha principal dificuldade foi, depois que eu consegui posicionar bem o tecido, foi na troca fluido-gasosa, porque com o turbilhonamento da entrada do ar e da aspiração do BSS, o tecido acabou saindo novamente da posição. Então, eu optei dessa vez por posicionar o tecido novamente e colocar uma gotinha de perfluorocarbono na região macular para fornecer um suporte mesmo para que ele ficasse mais estável. E depois a troca eu fiz na região adjacente da gotinha de perfluor. Então, aqui o aposicionamento do tecido.
E no momento da troca fluido ar, primeiro fiz a aspiração na periferia, ao redor da gota de perfluor, e após nós fomos inclinando o olho paranasal, como vai mostrar logo adiante, e retirando a gotinha de perfluor lentamente, sempre com a soft tip mirando em direção ao nervo, com o intuito de movimentar e turbilhonar o mínimo possível. Então, acho que todos nós aqui estamos numa curva de aprendizado e acho que a gente aprende muito também, não só vendo as cirurgias que são tranquilas e bem-sucedidas, mas também vendo as dificuldades, né? Então, eu trouxe essa dificuldade que eu tive, mais para mostrar que talvez se eu fosse fazer novamente, teria feito de fato com o perfluor desde o início. Acho que teria sido uma cirurgia mais tranquila, talvez com menos necessidade de menos tentativas de aposicionamento do tecido. E esse é o nosso resultado. Então, a gente teve um bom resultado anatômico. O resultado funcional foi modesto, acuidade visual de 0,1. E eu concordo com o que o Dr. Leandro falou. Realmente acho que talvez para um buraco desse esperássemos uma visão melhor do que conta dedos a 2 metros. Então, teve uma certa dissociação anatômico-funcional mesmo. E eu abro para os comentários de vocês também, com relação ao vídeo e o resultado da cirurgia. Excelente. Comentários, Jorge, Mauro, Leandro, parabéns pela cirurgia, viu, Julián? Porque é normal você ter essa dificuldade, você ter uma curva de aprendizado para fazer isso, mas a gente aprende muito durante essas cirurgias. Isso vai acrescentar muito para você nas outras, na indicação técnica, tá? E a gente está para discutir exatamente isso. Se você tivesse mostrado aqui alguma coisa impecável, a gente não teria muito o que estar discutindo, né? É interessante, todos nós passamos por esses passos, tá? Então, é importante você mostrar isso, tá? Comentários aí, Jorge, Mauro, Leandro? É interessante, Sérgio, era interessante saber como que é esse buraco antes da primeira abordagem, né? Porque um buraco maior, hoje em dia a gente tem aquela abordagem daquele flap invertido, né? Do meio flap, né? Para a Sim. mácula, que funciona tão bem e que fecha tão bem, porque uma vez que você queime, né, essa membrana limitante ao redor da mácula, você tem uma dificuldade. Então é muito mais difícil você fazer uma cirurgia de um buraco recidivado do que um buraco do mesmo tamanho que seja primário, porque Uhum, você já queimou essa limitante fazendo um peeling convencional, né? uhum, Esse buraco chama atenção porque tem bordas bem altos, apesar de ser um buraco grande. Então a gente vê que tinha tecido para fechar. Eu já tentei algumas vezes essa abordagem da limitante e não é uma coisa muito fácil, que nem a Júlia mostrou, né? Então você cora, como corou, o peeling estava todo bem feito. Se você fizer o peeling sob perfluor, você tem que ser bastante tangencial e ter bastante cuidado. Se você não fizer o peeling inicialmente sob perfluor, na hora que você vai soltar a limitante livre, você tem que colocar o perfluor e aí soltá-la e ir trazendo embaixo do perfluor ou com finesse ou com a pinça fechada até uhum, o buraco. De qualquer forma, tem uma certa manipulação tecidual. Eu já fiz algumas vezes essa hidrodissecção para buraco recidivado e eu tive bons resultados. uhum, Não é tão fácil, você tem que fazer em alguns pontos, você tem que ter cuidado porque você está com o buraco aberto, ou você põe uma gota de perfluor para fechar o buraco, ou você tem que fazer em alguns pontos sem chegar no buraco, porque senão aquele líquido uhum, que você está hidrodissecando vai sair pelo buraco. A uhum, ideia é como se fosse um tapete que você quer trazer para o meio, né? Você levantando esse tapete, manipula um pouco depois e conforme a retina seque e o paciente se posicione adequadamente, você tem o fechamento natural, né? Então, eu acho que foi bem, fechou o buraco, diminuiu o escotoma da paciente. É interessante, agora a gente vai ter o microperímetro, chegando, é interessante para esses casos fazer microperimetria pré e pós, porque eu acho que a gente vai conseguir mostrar melhor o benefício. Mas foi muito interessante a discussão e parabéns pela cirurgia, Julia. excelente. Obrigada, obrigada. Mauro e Jorge?
Então, Júlia, a sua cirurgia foi linda, mas as dificuldades são imensas. Quais os tipos of the day que eu posso lhe dar aqui que eu, eu aprendi com outros colegas, que a ideia não é minha, mas funciona bem. Uma das coisas que eu vi que você conseguiu colocar o flap no buraco e ele flutuava. Então, qual é a dica? É fechar totalmente a infusão, deixar sem infusão de líquido naquele momento e colocar, além de você botou o Perflu, funcionou. Mas outra coisa que podia fazer é colocar viscoelástico. E usar o viscoelástico, a gente ainda pode botar ele um pouquinho corado para a gente saber que ele está em cima do flap. Você cora ele com azul brilhante, um pouquinho de nada azul brilhante do viscoelástico, dá um contraste e você consegue ver que ele está. E na hora da troca fluido-gasosa, tem que ser muito lentamente e geralmente você faz uma fratura do globo ocular um pouquinho pro lado do nervo óptico para que o líquido venha sair, para você não fazer nenhum vácuo perto do flap. Então você traz o líquido para cima do nervo óptico e puxa. Esse resultado aí, realmente, esse paciente tem que ter outra coisa para ter um resultado tão pobre. Pacientes que têm glaucoma e buraco de mácula, a própria cirurgia pode diminuir a quantidade de células ganglionares por causa da alteração de pressão na cavidade vítrea e você tem um resultado maravilhoso e você tem perda de visão. Outra é a neuropatia isquêmica, que é bem conhecida, que às vezes acontece não só pelo fato de você aumentar a pressão intraocular, mas também por outros motivos, como a própria injeção peribulbar ou retrobulbar, levando um aumento de pressão dentro da órbita e levando uma isquemia. A outra coisa é quando você tira a hialoide posterior e às vezes ela está muito aderida ao nervo óptico e pode levar a uma isquemia do nervo óptico que levaria a você ter um bom resultado anatômico e o resultado visual não muito equivalente. Mas a cirurgia você fez belíssimo, porque a dificuldade de botar esse flap aí flutuante é muito grande. Exatamente. Obrigada, Ótimo, doutor ótimo. Jorge. Obrigada. E Parabéns Mauro? pela cirurgia. No fundo, tem as mesmas dificuldades e só queria levantar uma questão, acho que é conceitual, assim, até pela dificuldade natural desse approach, a dificuldade do flap livre ficar em cima do buraco, a gente tem a tendência mesmo de colocar ele dentro, né, do buraco. E aí, às vezes, funciona como o Leandro colocou assim como uma rolha. Então, eu já acho ótimo que esse buraco fechou, não tem nada mal, mas a gente vê o tecido que está no centro do buraco e provavelmente é o tecido da hialoide. Assim. Conceitualmente, eu acho que o ideal seria se a gente conseguisse colocar a hialoide só em cima do buraco, sem chuchá-la inteira A dentro do limitante, né, buraco, Mauro? da limitante. Enfim, acho que em parte por isso é interessante, como o Leandro citou, a proposta de virar metade da limitante sem colocar ela dentro, só servindo como um scaffold mesmo para ver a migração da retina para fechar o buraco. Mas quando eu faço essa técnica, eu faço da mesma forma, não consigo só colocar em cima, acabo colocando ela dentro e acho que às vezes tem essa limitação desse método. Mauro, Com- muito bem lembrado, essa discussão de stuff the hole ou cover the hole é bem grande e chegou a essa conclusão que quando você pressiona qualquer material, pode ser limitante, pode ser o transplante autólogo, membrana medial, qualquer coisa que você coloca dentro do buraco e dá uma pressão ali, você toca no epitélio pigmentado da retina, você induz a atrofia do epitélio pigmentado da retina e o resultado é muito ruim. Então, o melhor resultado visual é quando você só faz o cover, só faz cobrir de todas as técnicas que esteja de cobertura,
para que seja a scaffold para a migração de celular e também que se mantenha a área do buraco desidratada, que facilita a cicatrização. Exatamente. Eu acho que foi falado tudo, né, Julião? Perfeito. Muito obrigada, Al- pessoal. Foi alguma, excelente. Obrigada. alguma dúvida a mais, Julião? Não, acho que era isso, É, doutor Sérgio. tá. Então, putz, a gente agradece muito a tua apresentação, parabéns pela cirurgia. Existem algumas formas alternativas de tratar esse buraco, buracos recidivados. Você fez uma delas e foi muito bem feita, né? Talvez a preferência seria para cobrir, então, o buraco com a limitante, né? Não colocar dentro do buraco. Talvez a aproximação dos fotoreceptores seja menor, então talvez você ganhe um pouco menos de visão assim. Mas, de todo jeito, anatomicamente, o buraco está fechado. Então, tá excelente. E, E Julia, eu- oi. Desculpa, perdão, professor. Eu ia só falar que Uhum. fazer só a cobertura, com certeza teria sido o ideal. A minha principal dificuldade foi, de fato, que o flap ficava saindo da posição. Sim. Então, a gente precisou fazer um pouquinho de manipulação também para manter ele bem posicionado. Mas Uhum. talvez essa seja uma dificuldade mesmo da curva de aprendizado. Ah, só Perfeito. contextualizando, sempre, Uhum. às vezes que eu fiz essa técnica, eh, eu sempre coloco dentro. Eu já tive experiência de colocar, de conseguir finalmente colocar só cobrindo esse flap livre, e no primeiro pós-operatório ele não está mais lá. Então, enfim, quando eu faço esse livre, sempre acabo colocando realmente dentro. Mas isso acho que era antes dessa técnica de fazer hidrodissecção, acho que eu tentaria essa agora. ah, Enfim, acho que tem essa dificuldade mesmo dessa técnica do flap livre. E eu Perfeito. lembro de uma cirurgia também em que eu fiz o peeling primário, um peeling extenso, alguns anos atrás, numa paciente até olho único, e não fechou. E eu entrei para fazer esse flap de limitante, e a limitante, após as arcadas, porque o peeling tinha sido extenso, era tão quebradiça que eu não consegui fazer um flap. Depois de múltiplas tentativas, eu manipulei a borda do buraco, fiz a troca e o buraco fechou. Então, a gente não sabe exatamente o que é necessário fazer, sabe? Uhum. E a gente vai aprendendo com a experiência, né? Uhum. Existem descrições cirúrgicas de caso você não tenha sucesso em fechamento primário do buraco. É exatamente isso que o Leandro falou. Você só de manipular um pouquinho a borda. Isso são trabalhos mais antigos, tá? E reoperar, quer dizer, a resposta, a indução de uma resposta cicatricial por uma reoperação fecharia o buraco por si só. Sem você precisar fazer manipulação de limitante ou você dissecar a retina externa com o BSS, né? Então, é interessante isso, né? Então, talvez cada paciente responda um pouquinho diferente de outro, né? Quem descreve essa técnica e apresenta essa técnica é o André Gomes, que é a massagem da borda do buraco. Ele tem um manipulador ovalado que ele faz a massagem bem delicadamente, tentando reaproximar, e também o próprio ato do trauma que você está induzindo ali levaria a um processo cicatricial. Mas a grande coisa disso é a força que você vai usar, porque se for botar muita força, você vai esgarçar e destruir célula, fotorreceptor, pele pigmentada da retina, então tem que ser uma coisa muito delicada. E a outra coisa que a gente não comentou aqui, que existe algumas pessoas que deixam o perfluocarbono, principalmente na técnica da transplante autólogo de retina, por causa para evitar o deslose, Hum. evitar a flutuação e a saída do PET de cima do buraco. Então deixa por 10 a 15 dias o perfluocarbono dentro do olho como uma ferramenta de tamponamento. Perfeito, perfeito. É isso, Júlia. Acho que a gente discutiu vários pontos, né? Júlia, você fez uma pergunta aqui no meio da apresentação, desculpa, eu não li, e eu vi depois que, voltando para aquele caso do Percher-like pelo dengue, se tem alguma diferença de você usar anti-VEGF e triamcinolona. Não tem nenhum artigo comparando essas técnicas, mas como a reação inflamatória é grande, você tem várias citocinas envolvidas,
talvez com uma presença muito maior do que o anti-VEGF, eu acho que a triamcinolona deve agir melhor do que o anti-VEGF nesse caso específico, tá? Só que Eu, eu perguntei porque eu pensei justamente isso, como é um processo mais imunomediado, fiquei pensando se a triacinolona seria mais efetiva nesse sentido. eu acho que sim, faz sentido, tá? Perfeito, Joia. professor. Muito obrigada. Obrigada aos professores que comentaram também. Eu agradeço todas as sugestões. Parabéns, Julia, parabéns pelo caso, tá? Excelente. Jorge, Mauro, Leandro, super obrigado pelos comentários. Hugo Tikawa, parabéns pela apresentação do artigo. Thais Câmara, parabéns pela imagem, super bem apresentada e discutida, e parabéns pelo diagnóstico da Lívia Conce. De Guilherme Fonseca, parabéns pelo caso, pelo Purcher-like que você mostrou secundário à dengue. E agradeço também a Cleide pelos comentários, né? De novo, o André Kreutz, o Mauro e o Jorge nessa parte da retina clínica, tá? E agradeço a todos, ótima sexta-feira para todos e ótimo final de semana. E a gente se vê então na próxima quinta-feira, tá? Um abraço para todos. Mauro, falar com você daqui a pouco, tá? Então, a gente faz aqui mesmo ou você vai Eu mandar acho que um? é melhor pelo WhatsApp, Tá bom, tá bom? beleza. Um Até. abraço para todos, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, Abraços obrigada. a todos.